É, meus amigos, a casa caiu. Tá aí o vídeo do golpe. Sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições. Vocês estão de sacanagem, né? Ficaram aí mais de um dia inteiro e não param de falar do tal vídeo do golpe. E é isso daí. A gravação da reunião tem mais de 1 hora e o Chupetinha acha que vai passar pano com este corte? É sério? Eu tenho um corte também. Neste corte alguém pergunta se a reunião está sendo gravada e o inelegível comenta que pediu para gravar apenas as suas falas, ou seja, é óbvio que ele iria falar favas para gerar cortes e alimentar a gadaiada. Dentro falou do teu celular, a linha está sendo gravada? Não, Tá não. Está sendo gravada? Eu mandei gravar a minha fala. Um corte que o Chupetinha não vai mostrar é aquele onde o Augusto Heleno excede na fala e é interrompido pelo inelegível. Conversei ontem com o Vitor, que é o novo diretor da ABIN. Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é que se vazar qualquer coisa, a gente se conhece nesse meio. Se houver qualquer acusação, infiltração desse elementar, qualquer lugar. General, eu peço que o senhor não fale, por favor. O senhor não prossiga mais na tua observação aqui. Eu peço ao senhor que não prossiga na tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, o senhor esquece. Pode vazar. Então a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. O que porventura a BIM está fazendo? Isso daí. Que meigo o Chupetinha querendo lacrar. Acabei de mostrar que não era só isso. Vale lembrar que existem documentos com planos para um golpe, ou seja, aquilo que o inelegível bosteja é irrelevante para a constatação do crime. Daí a mídia teve que fazer toda uma ginástica mental para poder colocar outra narrativa. Jair Bolsonaro defendeu o golpe sem armas em reunião com aliados em 2022. Basicamente ele disse, nós vamos esperar chegar a 23, 24 para CF, depois perguntar por que eu não tomei previdência lá atrás. E não é providência de força não, não é dar tiro, Paulo Sérgio. Não vou botar a tropa na rua, tocar fogo aí, metralhar, não é isso. Quando você estiver se sentindo um idiota, lembre-se do Chupetinha, que consegue ser refutado por aquele a quem ele tenta passar pano. A linha está sendo gravada? Não. Eu mandei gravar a minha fala. O cara ciente que suas falas estão sendo gravadas, é óbvio que vai soltar somente as favas para o gado. E outra, o Estadão entrou na briga para ser a nova Jovem Pan, passando aquele pano pro bolsonarismo. Ou seja, golpe sem armas. Que golpe é esse? É golpe de quê? De karatê? Ué. Pergunta para a turma do 8 de janeiro qual que era o golpe que eles entenderam. Não creio que foi apenas bravatas de internet. Os caras foram pra cima até do ex-ministro da Defesa porque ele cometeu um crime assim incrível. Ele compartilhou um texto que chamava a eleição de Lula de ruína moral da nação. Há uma investigação de tentativa de golpe contra o Paulo Sérgio Nogueira. A imprensa mencionar que o ex-ministro da Defesa compartilhou um texto atacando Lula e a eleição apenas contribui para a suspeita da participação dele no plano golpista. Foram pra cima também do ex-ministro Anderson Torres, porque ele disse que se PT ganhasse todos iriam se... O Torres responde por 5 crimes e um deles é o de ter sido conivente com os atos do 8 de janeiro, ou seja, associação criminosa. Então é mentira que o único crime do Torres foi o de espalhar desinformação na internet. O governo brasileiro fecha contas de 2023 com déficit histórico de 230 bilhões. Rombo de 230 bilhões deixado por Bolsonaro. E teria sido maior se o atual governo não tivesse enxugado as contas. Irmão, literalmente os caras foram até pra cima de padre. Repito, padre! A PF identificou que o padre José Eduardo de Oliveira participou de uma reunião em 19 de novembro de 2022 na qual teria sido discutida uma minuta golpista para impedir a posse de Lula, então ir atrás de um padre teve embasamento. Agora, afinal de contas, vamos entender o que foi de falta essa minuta de golpe. Passado algumas horas da histeria coletiva da mídia da esquerda, a tal minuta do golpe que encontraram lá no escritório do Bolsonaro, eu confesso que na hora eu falei, pô,
Se tivesse alguma minuta de golpe, vai deixar no escritório, Bolsonaro? Você é o quê? Você é burro? Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que o Bolsonaro, ele pediu pro advogado dele a suposta minuta do golpe, para poder entender o que é isso. Sei. Sei. Ele recebeu essa minuta e imprimiu no seu escritório para poder ler. E aquele documento ficou lá. Então essa tal nova minuta do golpe achada no escritório do Bolsonaro, na verdade é um documento antigo e relevante que já estava na posse da PF e que basicamente foi impresso lá atrás para o Bolsonaro saber do que se tratava. Essa conversinha aí nem o gado vai cair. Agora dá só uma olhada como se é criado narrativas para poder destruir uma pessoa. Escuta. No caso do Bolsonaro, a expectativa é de que cumpram-se todos os trâmites, toda a investigação, colham-se todas as provas e depois de denúncia, julgamento e condenação, aí sim, Bolsonaro preso. Mas por que isso? Há todo um cuidado para não deixar nenhum fiapo de dúvida sobre as provas, nenhum fiapo de dúvidas sobre a aliação da Justiça e do Alexandre de Moraes particularmente. E terceiro, Marcelo, para que a sociedade brasileira vá digerindo a ideia de que o Bolsonaro precisa ser preso. Por quê? Porque o Bolsonaro, apesar de tudo isso, ele é popular. E ele perdeu a eleição de 2022 por uma diferença muito pequena. Basicamente o que ela está dizendo é que há um plano para a população, psicologicamente, digerir o porquê o Bolsonaro precisa ser preso. A interpretação de texto do Chupetinha está péssima. A jornalista quis dizer que na investigação não pode haver falhas que venham a prejudicar numa possível condenação porque, apesar de todos os crimes evidentes do Bolsonaro, ainda há quem acredite nele. Foi isso que ela quis dizer. Inclusive, dá só uma olhada nessa matéria jornalística aqui. Já faz algum tempo que está batido o martelo entre a PF e o STF, que é Jair Bolsonaro o grande personagem por trás de toda a trama. A ideia não é prendê-lo nem acusá-lo de imediato, mas juntar todas as pontas de modo que, ao final, ficará claro e evidente seu papel de liderança e mentoria em todos esses esquemas, confidenciaram a coluna sob reserva fontes diretamente ligadas às apurações. Mesmo com parte do contexto cortada pelo Chupetinha, ainda conseguimos entender que a ideia é fazer uma investigação minuciosa para descobrir se de fato o inelegível é o mentor da tentativa de golpe. Então quer dizer que o órgão julgador tem um plano para poder condenar o investigado? Neste contexto, o plano seria a forma como irão conduzir a investigação. Não tem nada a ver com conspirações ou suposta perseguição. Que loucura é essa? Mas não para por aí. A operação da PF realizada na quinta atinge diretamente as articulações políticas do PL para as eleições municipais desse ano. Isso porque, com as decisões judiciais agora, basicamente o Bolsonaro não pode se comunicar com o Valdemar, que é presidente do partido dele. Valdemar está preso e também é investigado no caso de tentativa de golpe. Este é o motivo de não ser possível que o inelegível converse com ele sob pena de prejudicar o andamento da investigação. Procedimento padrão da Polícia Investigativa. Como que o Bolsonaro vai fazer eleições municipais sem conversar com o presidente do partido dele? Como? Mas é claro que tudo isso não passa de uma coincidência. Senador vai à PGR para pedir investigação e cassação do registro do PL. O senador solicitou que a PGR investigue se o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, participou da tentativa de golpe, e que caso seja comprovado, que haja cassação do registro do partido PL. Eu falei que era coincidência. Nada articulado, nada simplesmente pensado e planejado. Tudo obra do acaso. E não somente isso, Moraes também proibiu os advogados dos investigados bolsonaristas de conversar entre si. De fato, os advogados não devem ser proibidos de conversar entre si, mas o Chupetinha esqueceu de mencionar que neste caso os advogados também são investigados, ou seja, na condição de suspeitos, não é devido conversar entre si e atrapalhar a investigação. Nem a OAB engoliu essa. A OAB pedirá que o STF permita que defesas de Bolsonaro e outros se falem. Se as prerrogativas dos advogados, dos investigados não estão sendo defendidos, que deveriam ser algo básico. Se os advogados não fossem suspeitos, então eu concordaria. Mais imoral é ter advogados suspeitos de participação no crime trabalhando na defesa de um dos suspeitos. Imagina então as coisas mais básicas ainda, como por exemplo a própria decisão. Tá só uma olhadinha. Decisão de Moraes troca 3 vezes a palavra como por corno. No texto original vindo da PGR a grafia estava correta, porém, após o parecer do Moraes, a grafia apareceu trocada. Algo muito irrelevante seja qual for o motivo desses erros de grafia. Comente, compartilhe.